Não importa o quanto você esteja ressentido com uma pessoa ou machucado por ela. Manter a mágoa não irá machucar essa pessoa. Simplesmente não funciona assim. A sua mágoa somente machuca a você mesmo. Essa é uma das muitas boas razões para perdoar. Se você ainda convive com a pessoa ou é alguém que já não está mais em sua vida, se é alguém da família ou do seu trabalho, ou mesmo você que fez algo que se arrepende e não conseguiu aceitar seu erro, seja lá qual for o caso, é melhor trabalhar para pôr um ponto final nisso. Para te ajudar nessa decisão de vida, nesse vídeo falaremos dos 7 passos conscientes para você perdoar e libertar seu coração, seu corpo e sua alma. Não sai daí que eu já volto. Don't be scared. They'll make you feel unprepared. Olá, esse é o último de 3 vídeos em sequência dedicados ao perdão. O primeiro vídeo se chama Perdão na Prática e o segundo, O que o ato de perdoar não é. Se não viu ainda, corre, assiste e faça uso de uma visão do perdão que desmistifica o ato. Perdão não é utopia, ao contrário, é totalmente praticável. Agora, rapidinho, deixa já o seu joinha pra gente, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho, tá bom? Perdoar é uma decisão que, antes de mais nada, representa um mergulho de cabeça em nossas próprias emoções, para só então harmonizá-las. Por isso, não se intimide com os sentimentos contrários a essa decisão. E mesmo que os frutos demorem a aparecer, lembre-se que bons frutos só existirão em nossas vidas se antes plantarmos árvores. Então não desista de você e mãos à obra. Primeiro passo para o perdão. Escreva sobre a situação. Faça isso em detalhes. Tudo precisa ser colocado em evidência para que você tenha uma visão ampla e possa observar todos os aspectos que colaboram com o acúmulo de mágoas, tristezas e decepção. Faxinas mais eficazes são aquelas às quais a gente sabe exatamente o que precisa ser limpo. Todo ressentimento precisa ser removido, pois, como dito por Buda, guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno, esperando que uma outra pessoa morra. E todos nós sabemos que isso não dá certo. Então, não se envenene, ao invés disso, dê a si mesmo um presente: liberdade. Segundo passo, reflita de que maneira o sentimento de mágoa que você guarda está te impedindo de seguir adiante sem medos, sem angústias. Pergunte-se o quanto as emoções emergentes de uma mágoa o está afetando. Nesse tipo de reflexão, é comum a gente descobrir que o mal que nossas emoções causam em nós é maior do que o mal que a própria pessoa ou situação causou primariamente. Pois a causa primária aconteceu num período específico do passado, mas nossas mágoas se prolongam por longo tempo. Pode até ser um tempo indeterminado se a gente não tomar as rédeas da situação. Caso o ressentimento seja contra você mesmo, por algo que você não se perdoa, siga o terceiro passo, que é desculpar-se com a pessoa pelo que você fez ou acredita ter feito. Algumas vezes não é possível pedir desculpas, ou porque a pessoa já morreu, ou por uma variedade de razões diferentes. Então, escreva uma carta, como se fosse possível fazer essa carta chegar até a pessoa e desculpe-se através dela. Se as desculpas são apresentadas verbal ou por escrito, sendo possível ou não fazer essas desculpas chegar até a pessoa, o ato vindo do coração irá produzir bons frutos. Caso o ressentimento exista em consequência de uma outra pessoa que te feriu e você jamais demonstrou seus reais sentimentos, siga para o quarto passo, que é expor as suas queixas. Fale sobre o que te chateia. É melhor fazer isso do que permitir que sentimentos turvos se acumulem exponencialmente em seu coração. Deixe a pessoa saber o que você não gostou. Algumas vezes acontece de ficarmos chateados com pessoas, eventos e circunstâncias
puramente por mal-entendidos. Então, se for esse o caso, ao falar, a situação no geral acaba por ser esclarecida. Porém, seja sempre cauteloso na forma como você vai apresentar suas queixas, pois o objetivo não é causar um conflito ainda maior do que aquele com o qual você já lida internamente. Embora algumas vezes é impossível escapar desse tipo de estresse. Mas tendo buscado expressar de uma maneira objetiva, é só observar se houve alguma modificação na conduta da pessoa daí em diante. Talvez você possa tentar 1, 2 ou 3 vezes falar sobre como você está se sentindo para essa pessoa. Mas se em nenhum ponto nada do que você falou surtiu qualquer efeito, então, nesse caso, você precisa deixar para lá, pois a ação está sendo contraproducente, já que a outra parte está ignorando suas emoções. E o que pode acontecer, e aliás acontece e muito. E se não aprendermos a entender que é hora de mudar o nosso foco e até mesmo rumo, corremos o risco de acumular mais mágoas. É importante não querer persistir para que a pessoa se sinta mal com o que ela está fazendo, pois a questão não é sobre a pessoa, mas sim sobre nós mesmos. O ponto do perdão nunca é ter a outra pessoa admitindo seus erros, mas sim para que você consiga deixar que as emoções negativas retidas possam sair e você se libertar de todo o peso. Quinto passo, e bastante óbvio, aprenda com a lição. As experiências, mesmo quando negativas, trazem real possibilidade de aprendizado. Tudo que nos testa nos fortalece e contribui para a nossa história de vida. Em seguida, e claro, o grande passo fica sendo deixar as coisas passarem. Esse é o 6º passo, então, libertar-se. Uma forma de fazer isso pode ser de uma maneira simbólica, pois nosso cérebro adora símbolos. Não à toa a humanidade continua fascinada pelo hieróglifo, a escrita antiga dos egípcios. Por isso, crie uma imagem mental que ofereça ao seu cérebro, à sua mente, um símbolo de libertação das mágoas. Eu particularmente uso a imagem de pássaros voando. Um outro exemplo de simbologia é pegar a lista feita no início desse passo a passo, com os nomes das pessoas e as mágoas, e queimá-la como forma de representar que todas as emoções descritas nessa lista foram aniquiladas, acabaram, ou mesmo rasgar em vários pedacinhos e jogar fora. Essas são alternativas que podem substituir uma interação direta com a pessoa causadora de suas mágoas, pois nem sempre é possível ou apropriado falar diretamente com a pessoa. Tendo feito isso, não significa ainda que você jamais voltará a pensar no assunto, pois não existe mágica nesse processo que nos leva ao perdão, mas sim estratégias de libertação, que de maneira alguma inclui amnésia. Mas, ainda assim, não vamos querer ter memórias negativas evocadas sempre que qualquer pessoa que seja venha a tocar no assunto. Por isso, precisamos reprogramar a nossa memória afetiva. E esse é o 7º e definitivo passo para o perdão. Mas como assim reprogramar meu cérebro? Pois é, nosso cérebro é um computador, isso não é novidade, mas alguns de nós não dão devida importância para isso. Como todo computador, vez por outra, nosso cérebro precisa passar por uma reprogramação. Então, faça a sua reprogramação para finalizar esse passo a passo do perdão. Pois mesmo após todo o trabalho de desintoxicação orientado nos passos anteriores, situações que funcionam como gatilhos poderá te colocar de frente com velhas sensações a respeito de pessoas que te magoaram. Você vira a página na sua vida, se livra do fantasma de antigas mágoas, maravilha. Mas aí um dia você se encontra ao acaso com um conhecido que acaba introduzindo a memória de alguém que tanto te magoou e que você se esforçou tanto para perdoar. De repente, uma série de pensamentos começa a borbulhar, são gatilhos no cérebro
que é comum de acontecer. Não fique frustrado consigo mesmo, pois em todo esse processo ainda está faltando o último passo, que é o de reprogramar a mente. E isso só é possível fazer quando os gatilhos disparam. Então, sempre que um gatilho disparar, substitua a lembrança dolorosa promovida pela pessoa em sua vida por outra em que essa mesma pessoa tenha feito algo bom, positivo, construtivo. Se repita no exercício tantas vezes quanto a memória negativa sobre a pessoa retornar. Se não houver nenhuma memória positiva, pois, é claro, existem aqueles de nós que passaram por violência ou abusos de toda sorte, na qual a relação não deixou espaço para nenhuma memória positiva, nesse caso, pense na liberdade alcançada através de sua determinação em seguir adiante com sua vida, sem continuar carregando infinitamente o peso de todos os acontecimentos. Como símbolo, você pode pensar em uma mochila pesada que você costumava carregar nas costas e que, por ter tido coragem de encarar esse turbilhão de emoções e deixá-las ir, você conseguiu esvaziar essa mochila. Então, nem por um instante você permitirá que qualquer pessoa que seja volte a depositar pedras dentro dela. Essas são todas técnicas para você reprogramar seu cérebro e ligar a memória dolorida que te conecta a essas pessoas com uma imagem positiva delas, ou, na impossibilidade, conectar com sua satisfação em estar livre do peso. O que acontece nesse processo é que o caminho seguido pelo cérebro, que te leva aos aspectos negativos vividos com a pessoa, passará a ser redirecionado para uma vivência positiva. É preciso ser insistente e toda vez que vier a memória negativa, pare e redirecione. Com o tempo, o cérebro deixará de fazer o caminho que te leva direto para o aspecto negativo e conectará suas lembranças com situações positivas que você usou para se autorreprogramar. Enfim, chegamos no bônus, que é viva e seja livre. Esse é o estágio do pós-perdão, onde você volta a retomar o total controle sobre você mesmo. Não perdoar as pessoas dão a elas o poder sobre sua vida. E isso não significa que elas realmente irão estar atuando na sua vida, pois talvez elas nem sequer estejam mais presentes. Mas esse poder estará garantido a elas dentro da sua mente. Então, é importante entender que perdoar significa recobrar o controle. Retome o seu controle. Queira se permitir decidir o que deve ficar para trás na sua vida, se negativo, e o que deve seguir com você, porque é construtivo e te impulsiona a crescer. Não perdoar é ter você preso em uma prisão que você mesmo criou. Então siga esse passo a passo e se liberte. Se não for possível iniciar o processo absolutamente agora, não se puna, mas tenha em mente que você já tem as ferramentas para fazê-lo. E assim que sentir-se motivada, assista o vídeo novamente se for preciso e faça. Muito obrigado por nos assistir. Compartilhe os 3 vídeos dessa série, porque com certeza você estará ajudando alguém. E eu volto semana que vem com um novo tema. Namastê! Don't be scared.